Abra sua Bíblia, por favor, no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Eu quero ler com vocês o capítulo todo. E hoje nós chegamos às multidões do Apocalipse. Este é o tema para hoje, Apocalipse 7. São 17 versículos o capítulo, e o tema é as multidões do Apocalipse. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem, não façam mal à terra, nem ao ar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seu povo. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. E aí do verso 5 até o verso 8, você tem o nome de cada uma das tribos e os que foram marcados com o selo de Deus. Verso 9, depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com um grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Agora ouça: pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Amém. O pastor Lloyd John Odville, um pastor presbiteriano, conta uma história interessante de um menino que ele conheceu na fila de embarque de um aeroporto nos Estados Unidos. O menino estava só e, por ser menor de idade, ele observou que os agentes de voo encaminharam o menino, levaram o menino antes de qualquer pessoa, como de costume, para tomar seu assento dentro da aeronave. Ele tinha autorização dos pais para viajar sozinho de um estado a outro da América do Norte. O menino entrou sozinho e sentou-se na poltrona do corredor. E o pastor ficou surpreso porque o assento dele era ao lado da criança, só que enquanto a criança no corredor, ele na janela. O avião decolou e o garoto foi muito cortês, porque o pastor puxou conversa com ele, e o pastor era um homem estranho, mas o garoto respondeu de forma muito cortês, e como que dando um toque nele, dizendo: não quero conversar mais. Ele abriu o seu livrinho de pintura e começou a colorir os desenhos. Mais ou menos no meio da viagem, o avião entrou numa turbulência de dar medo. O avião tremia. As pessoas ficaram apavoradas, começaram a gritar. A mulher que estava sentada na fileira ao lado da do garoto, o que separava o assento da mulher do assento do garoto era apenas o corredor do avião. A mulher virou para o menino, o avião sacudindo, e ela, provavelmente mãe, com o coração de mãe, olha para aquela criança que ela sabia estava viajando sem os pais, e ela pergunta: você não está com medo?
Porque o garotinho continuava quietinho, fechou o livro, mas ficou quietinho, com um semblante calmo. Você não está com medo? Não, senhora, eu não estou com medo. E aí ele levantou os olhos, olhou para ela e disse assim: meu pai é o piloto. Eu não estou com medo. Meu pai é o piloto. Há momentos na vida da gente em que a vida da gente mais parece um avião atravessando uma forte turbulência. E faz toda a diferença quando a gente sabe que quem pilota o avião das nossas vidas é ninguém menos do que o nosso Pai. Por mais que a gente tente, a gente não consegue sentir em alguns momentos da vida que os nossos pés estão em terra firme. Já sentiu isso? A sensação que a gente tem é de que estamos pendurados no ar por um fio, sem nada que nos sustente, sem algo no que se agarrar. E por mais que tenhamos pessoas ao nosso redor, não sentimos o conforto, mesmo que elas ofereçam o conforto. Há momentos na vida em que a vida da gente fica turbulenta. Há momentos na vida como o dessa garota, por quem nós acabamos de orar, em desespero, tenta tirar sua vida com veneno de rato. Imagine a turbulência da vida da mãe e do pai dessa moça, num momento como esse. Há momentos na vida em que o Salmo 23 é um bálsamo para os filhos de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que pouca gente sabe é que Apocalipse foi um livro escrito para acalmar a alma da gente. O Apocalipse não foi escrito para nos assustar. O Apocalipse é uma espécie de consolo para o povo atribulado de Deus. Um número menor ainda de pessoas reconhece que o Salmo 23 do Apocalipse é o capítulo 7, que a gente acabou de ler. E aí as pessoas ficam perdidas entre números, tentando decifrar quem são os 144 mil, e se esquecem de ler que o Cordeiro é o nosso pastor. E aquele que ao céu chegar, conduzidos pelo bom pastor, lá terão água da vida. E de seus olhos, esse pastor cordeiro, o leão da tribo de Judá, esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, secará as lágrimas de todos os nossos olhos. Gente, há momento em que a vida fica turbulenta. E o avião pode cair. Há momentos em que a vida fica turbulenta e Deus não alivia, e o avião cai. E a gente se arrebenta. Só que quem tem o Senhor Jesus como pastor, quem tem o seu Pai como piloto de sua vida, mesmo que o avião caia, a gente descobre que quando abrimos os olhos do outro lado dessa vida, nós estaremos nos braços do Pai, pronto a nos acolher. Deus está no controle, não há o que temer. Mas se o medo descontrolado tentar tomar conta do coração da gente, e é isso que o medo faz tantas vezes, a gente sabe, a gente reconhece aqui na cabeça, mas parece que o que a gente sabe aqui não desce para o coração. Em momentos como esse, Apocalipse 7 precisa ser revisitado. E a gente precisa aprender a olhar para este texto e dizer como aquele menino: meu pai é o piloto, não temerei mal algum. O Cordeiro no trono do universo é o meu pastor, ele vai me guiar às fontes de água viva, ele vai enxugar de meus olhos todas as lágrimas. Porque, de novo, se há uma lição que o Apocalipse ensina, não é que Deus livra o seu povo de tribulações. Não. O que o Apocalipse ensina é que Deus livra o seu povo nas tribulações.
O Apocalipse, gente, é como um scrapbook. Já viu um scrapbook, aquele álbum de fotos que você recorta as fotos, monta as fotos, cola as fotos, põe fitinha, põe lacinho, coloca adesivos. O Apocalipse é um scrapbook, é um álbum de fotos. A expressão mais usada no livro é "então vi". Foi assim que começou o capítulo 7. Então vi. A expressão mais usada no Apocalipse não é "então li" ou "então ouvi", é "então vi". João nos apresenta as verdades de Deus através de cenas, através de imagens, fotos que Deus escolheu nos revelar. Agora, é aqui que as pessoas se confundem. Infelizmente, o Apocalipse, as fotos que estão aqui colocadas, não estão necessariamente em ordem cronológica. Entenda isso. Por exemplo, o que João vê em Apocalipse 7, que a gente acabou de ler, parece não ser a sequência da ordem dos eventos conforme vinha acontecendo. Não é a sequência do capítulo 6. O capítulo 6 terminou com a quebra do 6º selo, a gente viu isso. Se você ler Apocalipse 6, de 12 a 17, que é a conclusão do capítulo, você vai ver que se trata do 6º selo sendo quebrado. E o 7º selo, 7º e último, vai ser quebrado lá no capítulo 8, versículo 1. E parece então que o capítulo 7 é uma interrupção nessa sequência. O que nós temos em Apocalipse 6, da quebra do primeiro até o 6º selo, o que nós temos aqui é uma visão global dos acontecimentos na terra. Apocalipse 6 é como se a gente estivesse vendo, em linhas bem gerais, o período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse período que a gente está vivendo hoje. E na semana passada nós vimos que será um tempo de grande tribulação, de grande sofrimento. Sofrimento esse que nós já estamos enfrentando e que, na medida em que o tempo anda e Cristo se aproxima em sua segunda vinda, a coisa tende a piorar, acentuando-se cada vez mais. Mas nós vimos também no capítulo 6 que o Filho de Deus, os filhos de Deus, o povo de Deus, as ovelhas desse Cordeiro Pastor, eles não ficam com os olhos nos horrores da terra, os seus olhos estão fixos na honra que os crentes desfrutam no céu. Afinal, Paulo diz, nós somos um povo abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nossos olhos estão voltados para lá. E você tem que notar um detalhe muito curioso, mas muito pertinente, porque se você não notar esses detalhes, você perde a sequência. Apocalipse 6 terminou com uma pergunta. Apocalipse 6 terminou com uma pergunta. E antes de partir do 6º selo para o 7º, que começa lá no capítulo 8, o capítulo 7 inteiro foi escrito para responder à pergunta que foi levantada no final do capítulo 6. Olha a pergunta, Apocalipse 6:15. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas, quando virem o Filho do Homem. E gritavam as montanhas e as rochas, como aqui, literalmente, nós podemos ler uma tentativa de suicídio até, e gritavam, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E aí vem a pergunta. Pois chegou o grande dia de sua ira, quem poderá sobreviver? Quem vai sobreviver à ira de Deus? Quem vai sobreviver aos sofrimentos dessa vida? Quem vai conseguir sobreviver? E aí, antes do 7º selo ser quebrado, no capítulo 8, que se Deus permitir, veremos semana que vem, antes desse 7º selo ser quebrado, Deus abre um parêntese e nos mostra a foto do capítulo 7.
O capítulo 7 responde à pergunta de Apocalipse 6:17. O capítulo 7 não é uma sequência do Apocalipse 6. Fala de um tempo, de alguma forma, superior ou anterior, é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. E qual é o propósito desse parêntese? Qual é o propósito do capítulo 7? É revelar, gente, e aqui está a dica, é revelar para nós que apesar de todas as tribulações, de todas as turbulências da vida, os filhos de Deus estão seguros nos braços do Pai. O Pai é o piloto. É isso que Jesus quer nos mostrar. É isso que o pastor João, escrevendo o Apocalipse, quer revelar às ovelhas assustadas nesse voo turbulento que a vida se tornou. E aí João, antes de prosseguir, anunciando os horrores da vida na terra, porque o que vem a seguir são as trombetas. Quando se quebra o sétimo selo, o que se vê são as trombetas, e falaremos disso na próxima ocasião. Mas antes de João prosseguir, à medida em que o fim se aproxima, a partir do sétimo selo, quando tudo ficará pior, João precisa primeiro revelar ao povo de Deus que não importa quão turbulento seja esse voo, nós estamos seguros no braço ou nos braços do bom pastor. Oh, meu povo, isso é consolo para mim e para você. Eu gosto da imagem daquele menino dentro do avião, homens barbados, assustados, e ele novinho, sentado, fecha o livrinho, e a mãe assustada, não a mãe dele, a mãe de uma outra criança, sabendo que ele está sem os pais. Você está com medo, meu filho? Não estou não, senhora. Meu pai é o piloto. Gente, a vida vai tremer, as coisas vão ficar pesadas, as angústias serão às vezes imensuráveis. Em casos, remédios não darão conta, terapias não curarão, a angústia poderá ser destruidora. Mas o que se sabe é que por mais que seja assustador para os ímpios que vivem e seguem os seus caminhos sem querer contemplar o Cordeiro, por mais que seja turbulento e assustador, o povo de Deus pode descansar seguro, sabendo que o bom pastor pilota esse avião. E aí João, no capítulo 7, tendo essa foto, essa imagem de como Deus cuida do seu povo, Deus quer que a gente saiba que antes de Ele entregar o mundo às perversões e às destruições do pecado, Deus tomou medidas seguras para cuidar de nós. Então Apocalipse 7 mostra para nós como é que o pastor cuida de nós na hora das provações. Como que Deus cuida dessa multidão que é o seu povo. Primeira coisa que a gente aprende é que Deus protege o seu povo. Deus protege o seu povo. Apocalipse 6 revelou os horrores da terra. E lembre-se, a coisa vai piorar a partir da quebra do sétimo selo, no capítulo 8. Só que antes de prosseguir, Deus volta o vídeo do fim dos tempos para nos mostrar o que Ele faz para nos proteger. Veja de novo, Apocalipse 6:17. Leia na sequência. Lembre-se que o texto original grego não foi escrito com capítulos nem versículos, é tudo emendado. Nessas horas, capítulos e versículos, nesses casos aqui, capítulos e versículos nos atrapalham, porque quando a gente muda do 6 para o 7, a gente deixa de ver a conexão que há entre o 6, verso 17, com o que vem a seguir. Então veja na fluência, veja o streaming do pensamento de Deus, a sequência. Pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Então vi. Essa foto responde à pergunta
dos desesperados. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo que esses 4 ventos soprem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar, e ele disse: esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Gente, a lição aqui é clara. Os cavaleiros do Apocalipse, que foram descritos no capítulo 6, levam horrores à terra. Os 4 ventos, os que são espíritos malignos, os espíritos malignos do juízo divino, são retidos ou são parados em todo o mundo, nos 4 cantos, até que o povo de Deus seja primeiramente selado, guardado. Por isso que eu disse que é como se Deus voltasse no tempo e mostra. Você está pensando que quem produziu Matrix tem mente fértil? É nada comparado a isso aqui. Deus está contando a história e Ele para tudo, congela a imagem no 6º selo, e antes de chegar ao 7º, Ele volta a história e diz: antes de todos esses selos serem quebrados, olha as providências que eu tomei para cuidar da multidão que é o meu povo. Os 4 anjos, ministros de Deus, nos 4 cantos da terra, reterão o poder dos 4 ventos. Que são esses 4 ventos? É a destruição trazida pelos cavaleiros, o cavalo vermelho, que representa a guerra, a perseguição, a intolerância religiosa. Cristãos serão perseguidos, o cavaleiro vermelho está já a galope, e a tendência é piorar. Então a destruição, porque por onde passam os cavaleiros vermelho, preto e amarelo, eles deixam o vento da destruição. O preto, como vimos, é a pobreza, o amarelo é a morte. Só que Deus para a terra até 2ª ordem e diz: pare tudo, furacões, tornados, tempestades, tudo que tiver vida será preservado. Ele diz aqui terra, mar e árvore, até Deus ter protegido os seus filhos. De que forma? Selando eles, recolhendo eles com o Evangelho desde antes da fundação do mundo. Cada um dos filhos de Deus, em todas as épocas da história, não precisa se preocupar com as forças do mal, porque Deus protegerá cada um dos seus filhos a seu tempo. Afinal de contas, qual foi a oração de Jesus pelos filhos dele, lá em João 17? João 17:3, agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas, para que eles, meus discípulos, tenham vida plena e alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, eu peço que o Senhor os proteja do maligno. E o que Deus faz? Ele para tudo, até que todos recebam na testa o selo de Deus. Deus cuida de nós. Deus nos protege. Deus para céus e terra para guardar seu povo. De que forma Ele protege? Isso nos leva ao 2º ponto. Ele nos protege preservando-nos. E aí vem o 2º ponto: Deus preserva o seu povo. Como que Ele preserva? De que forma essa preservação protetora? Verso 2: e vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo, e ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Antes de todo o horror começar a dominar a terra, João viu um anjo que trazia o selo de Deus. E esse anjo, ele seguia na direção do povo de Deus, porque diz que ele subia do leste.
subia do Oriente, ou seja, do Oriente em direção à terra prometida. E ele brada em favor do povo de Deus: parem tudo, esperem, esse povo precisa ser selado, esse povo precisa receber o selo de Deus em sua testa. E o que significa o selo de Deus na testa? Aqui é que está o segredo. Gozado que quem procura marca da besta na testa dos outros, não leva em conta esse texto. A linguagem é simbólica, gente. Esse povo já é crente, afinal eles são chamados de servos do Senhor, no versículo 3. Portanto, parece que esse selo aqui não é o selo para salvação, mas é uma forma especial de Deus preservar esse povo, como diz Isaías 44:5, que eles escreveram na mão do Senhor. A testa é o lugar do pensamento. O que a gente pensa determina a forma como agimos. O que a gente pensa desce para o coração, e do coração produz o comportamento. É por isso que para o judeu a lei deveria ser atada, amarrada na testa. Deuteronômio 6, verso 8. Então a conclusão a que nós podemos chegar é simples. Parece apropriado dizer o seguinte: sabe como é que Deus protege e preserva o seu povo? Povo de Deus, olha aqui para mim. Sabe como é que Deus protege e preserva você e eu? Cravando na nossa mente a palavra, levando a nossa mente cativa a Cristo. É isso que significa o selo na testa. A tribulação acontece, os ventos dos cavaleiros virão dos 4 cantos, atingirão todos os cantinhos do planeta, tudo será danificado, mas antes disso, Deus tomou medidas apropriadas. Ele disse: meu filho irá, a palavra será revelada, e eles serão selados na mente com essa palavra. Paulo sabia disso. Eu quero que você sublinhe aí na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer. Apocalipse 6:3, selo de Deus na testa. Sublinha selo de Deus na testa e escreva aí, Filipenses 4, de 4-9. Porque no dia que você ficar em dúvida, ou alguém te perguntar que selo é esse, você vai lembrar, quando você for lá para Filipenses 4, de 4-9, que esse selo é Cristo, é a nossa mente em Cristo, é a nossa mente em Cristo pela palavra de Cristo. Filipenses 4, e olha que Paulo está falando para um povo em tribulação, em sofrimento. Alegrem-se sempre no Senhor, Filipenses 4:4. E por que ele está dizendo alegrem-se? Porque estavam tentados a entristecerem-se por causa das tribulações. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve, como cantamos, o tema da nossa campanha de missões mundiais. O Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o coração e sua mente em Cristo Jesus. Como é que Deus sela a nossa testa? Levando o nosso coração e a nossa mente a Cristo. E de forma muito prática, como é que isso pode acontecer? Continue lendo, verso 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, abandone a mentira, concentrem-se na verdade. Concentrem-se em tudo que é nobre, abandone tudo que é trivialidade, busque o que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês no meio da tribulação. Como é que Deus sela a nossa testa?
levando o nosso coração e a nossa mente a Cristo. E de forma prática, como isso se dá quando a gente para de pensar nas coisas que não se deve e quando a gente recheia a cabeça e o coração da gente com tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor. E nessas coisas a gente pensa, e essas coisas a gente tuita, e essas coisas a gente posta, e essas coisas a gente reparte no WhatsApp. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que existe em louvor, isso eu penso, nisso eu compartilho. Quem não tem a mente nisso, morre. Morre. A batalha, meu povo, a batalha do fim dos tempos, não é entre islamismo e cristianismo necessariamente. A batalha é pela mente. Paulo diz em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que nós usamos armas poderosas de Deus e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Como é que eu derrubo as fortalezas do raciocínio humano? Como é que eu acabo com os falsos argumentos? Quando eu levo para minha mente tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que Paulo acabou de dizer em Filipenses 4:8. Nisso eu penso, e quando eu sou tentado a pensar alguma mentira, eu volto a minha mente para a verdade. Quando eu sou tentado a pensar em algo que é de lascívia, eu volto para a pureza, e eu vou brigando e eu vou combatendo o tempo todo para guardar minha mente em Cristo. É assim que Deus sela a testa do seu povo. E o diabo sabe disso. Ele tanto sabe disso, que na parábola do semeador, em Mateus 13:19, Jesus diz que as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem e não armazenam na mente. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. O diabo sabe que se você e eu não guardarmos essa palavra na mente e no coração, nós somos presas fáceis. Deus preserva o seu povo, selando a mente deles, protegendo e preservando a mente deles em Cristo, na revelação do Filho de Deus pela Escritura. O Espírito Santo pega essa palavra e transforma essa palavra em poder, que nos impulsiona, em pensamentos que nos dá esperança, em verdades que nos faz resistir à mentira. É assim, meu povo, não tem segredo. Então você e eu precisamos estudar essa palavra, memorizar essa palavra, meditar nessa palavra. Terceira coisa que eu quero que você veja aqui, além de Deus proteger e preservar o povo, Ele privilegia o povo. O Senhor conhece aqueles que são seus, e sabe como é que Deus conhece os que são seus? Deus não pede o hall de membros da CIB para saber quem é dele. Louvado seja o Senhor. Sabe como é que Deus conhece o povo dele? Sabe qual é a marca do povo dele? Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode ter seu nome no hall de membros desde a fundação da igreja. 2 Timóteo 2,19, Paulo diz assim, mas, e esse mas, ele está dizendo assim, diferentemente daqueles que se apostataram, mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertencem a Ele. E aí Paulo continua, citando Isaías 52:11, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Junta essas duas coisas. O Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor se afastam do mal. Como é que o Senhor conhece quem é dele? O Senhor sabe que os que são dele fogem do mal. Deus conhece o seu povo pela santidade dele, Deus protege esse povo, e Deus preserva esse povo até o fim.
Romanos 8, 29 a 31 é lindíssimo. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, Deus os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. E aí Paulo complementa: que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, a visão que João tem das multidões em Apocalipse 7 é a prova de que Deus cuida daqueles que Ele ama e conhece antes da fundação do mundo. Esse povo é privilegiado. Eu e você somos privilegiados. Sabe de que forma? O pastor ama todas as mulheres dessa igreja. Mas o amor que eu tenho pela minha mulher é incomparável. Deus amou o mundo, mas o amor que Deus tem pelos seus eleitos é como o amor do homem pela sua esposa. Ele dá por ela a vida. E é isso que ele está dizendo, capítulo 7, verso 4. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. 144 mil de todas as tribos. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Você pode ler meu esboço depois, que está completinho. Vai estar no site a partir de amanhã ou terça no máximo. Mas para mim, esses 144 mil representam todos os judeus e crentes de todas as épocas. O número é simbólico. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144, multiplicado por 1000, que é o cubo perfeito, 10 vezes 10 vezes 100, enfim. E se você ler Apocalipse 14, versículo 3, você vai ver falando dos 144 mil selados de novo, e aqui está falando de todo Israel de Deus, e todo Israel de Deus é a igreja de Deus em todos os tempos. Os 144 mil de que João ouviu falar representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Porque a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Quem é de Cristo é descendente legítimo de Abraão. E se você tem dúvidas e você quer aprofundar mais sobre isso, acesse terça-feira no site esse esboço e se aprofunde no estudo. Porque o que é importante para nós não é discutir essas nuances. O importante para nós é saber que Deus tem o número dos seus selados, o número exato. É uma multidão completa e perfeita, 144 mil. Os crentes de todos os tempos. E como é que eles estão? Olha o verso 9. Depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Quem é esse povo? Esse povo é um povo inumerável da perspectiva humana. Deus sabe o número deles. Nós não. Portanto, cabe a nós pregar a todos. Deus sabe o número, nós não. Cabe a nós pregar a essa multidão inumerável. De onde eles são? O texto diz que eles são dos 4 cantos da terra, todos os povos, tribos, línguas e nações. É uma gente honrada, porque vive diante do trono, vive diante do Cordeiro de Deus. Quanto mais próximo do general, mais honra. E eles estão aqui em nada menos do que diante da presença do trono e do Cordeiro. Eles são puros, suas vestes são brancas. Não se aproxima de Deus sem vestes brancas. Não se aproxima de Deus com vida imunda. Saiba disso. Oh, meu povo, saiba disso. Abandone o lixo. Renuncie o pecado.
Quebre essas suas alianças malditas com os prazeres passageiros dessa vida e clame pelo sangue do Cordeiro, para que esse sangue coloque e torne suas vestes brancas. Está vendo? De novo, a linguagem do Apocalipse é simbólica. Porque como é que você enfia uma bata branca num balde de sangue e ela sai branquinha? A imagem é para dizer que o sangue de Jesus limpa e purifica. E esse povo venceu. O texto diz que eles seguravam ramos de palmeiras. Eles são vitoriosos. Esse é o povo de Deus. É um povo privilegiado diante de Deus, com vestes brancas, de todos os lugares da terra, um número que é inumerável, puros, vencedores. Assim sou eu e você em Cristo. Não há vida melhor do que essa. E a última coisa que você tem que ver comigo é que Deus projeta esse povo para nós. Deus pega a imagem de todo o seu povo, de todos os tempos, e projeta de volta para nós aqui, mostrando para nós como eles viviam lá, ou como nós viveremos lá, para dizer para nós como nós já devemos viver aqui e agora. E o que João fala desse povo? O que ele vê? Lembra que Jesus disse que a gente teria tribulação nesse mundo? Mas lembra que João também, transferindo para nós as palavras de Jesus, Jesus disse: olha, mas animem-se, eu venci o mundo. Se vocês tiverem ânimo como eu tive, se vocês enfrentarem as aflições como eu enfrentei, vocês também vencerão. E é impressionante porque o mesmo João que ouviu Jesus dizer isso, em João 16:33, é o João que escreveu Apocalipse 7, a partir do verso 13, que vai mostrar para nós essa multidão que venceu o mundo. A Bíblia é tremenda. Sabe o que a Bíblia está fazendo conosco? Ela pega uma foto minha e sua, lá no céu, na eternidade, já vencedores, já com vestes brancas, já cantando diante do Cordeiro, já dizendo que temos ramos de palmeiras na mão, celebrando a vitória, gritando glórias e aleluias. Lá, eu e você, eu olho e falo, lá, eu estou lá, olha lá, Cris, olha como é que ela... Ele nos mostra lá, para dizer para nós: persevere com ânimo, vocês vencerão. E a hora que ele mostra sobre nós lá, Apocalipse 7:13, então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? Ele pergunta: João, quem é esse povo que você está vendo? Como se ele não soubesse. Ele está pondo João para pensar. Aí ele respondeu: Senhor, tu sabes. Não sei de nada, estou aqui só vendo, igual bobo. Quem é esse povo, Deus? Não sei. Aí ele fala assim: sabe quem são eles? São todos os que vieram da grande tribulação. São todos os que passaram por aquela vida e em Cristo venceram o mundo. João, você está no meio desse povo, João? Você não está vendo, sei lá, não? Eles lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite servem a Deus em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo, aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Gente, a vida no céu é perfeita. Jesus falou para nós: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aí quando ele vê a igreja lá, toda sofrida, no meio da tribulação, pensando em desistir, pensando em abandonar a fé, flertando com os pecados de Jezabel, morrendo nesse mundo, aí Jesus vem e nos mostra a foto de todos os crentes que passaram pela tribulação. Ah lá, persevere. E quem é esse povo? Diz o verso 16: vocês nunca mais terão fome nem sede. Você já sentiu fome? Você já sentiu sede? Estou falando só de comida, não. Fome de justiça. Sede de ver Deus fazer o plano dele se cumprir. Você já foi queimado pelo sol dessa vida, que secou toda a sua alegria, secou toda a sua esperança, e aí ele vem: vocês nunca mais vão ter fome, vocês nunca mais vão ter sede, o calor do sol nunca mais vai queimar vocês. Sabe por quê? Porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor.
Sabe o que esse pastor vai fazer? Ele guiará vocês às fontes de água viva. E Deus vai enxugar suas lágrimas. Deixa isso descer para o seu coração. O Senhor será o meu pastor. O Senhor vai me levar à fonte de água viva. Lá eu vou beber e vou matar fome e sede. Eu vou me refrescar. Deus vai enxugar minhas lágrimas. Deus projeta para nós essa imagem do seu povo. Deus nos mostra essa foto para dizer para nós: tenham bom ânimo em Cristo. Vocês são mais do que vencedores. Olha lá vocês. Enquanto Apocalipse 6 termina mostrando para nós os terrores que os ímpios enfrentam na terra. Você viu como é que terminou? Os ímpios estão berrando de medo, de temor e de tremor. É isso que está acontecendo. Eles estão pedindo que os montes caiam sobre eles, eles estão pedindo que os montes tirem a vida deles, porque na cabeça deles, se eles morrerem, é melhor, o sofrimento acaba, e quanto mais eles buscam isso, mais eles descobrem que quando se morre sem o Cordeiro, sem Cristo, a morte não é descanso. Como é triste para mim como pastor, às vezes frequentar velórios e ir levar consolo a familiares que perderam entes queridos, e quando a gente sabe que aquele familiar foi sem Cristo, e aí a gente ouve a família dizendo, tentando encontrar consolo, mas né pastor, descansou, e lá no fundo eu sei o que a Bíblia diz que quem parte sem Cristo não descansa, a sede aumenta, a fome aumenta, a turbulência é maior ainda, gente. Então, enquanto o Apocalipse 6 termina mostrando essa multidão sofrendo os terrores, Apocalipse 7 termina mostrando que a multidão dos remidos, dos crentes em Cristo Jesus, terminam cantando. É isso que João quer que a gente veja nesse álbum de fotos que é o Apocalipse. Apocalipse 6, a foto de um mundo desesperado, sem Cristo. Quem é que vai viver ou fugir dessa ira? Quem vai conseguir superar tudo isso? É apavorante. Aí vem a próxima foto, que rebobina o céu, mostra a história e fala assim, olha como é que termina a vida de quem seguiu Jesus. Eles terminam cantando. Como é que você quer terminar a sua vida? Como a multidão do Apocalipse 6, de ímpios e que seguiram suas próprias vontades, seguiram suas próprias cabeças, seus próprios corações duros e teimosos, e que no final vão reforçar o que eles passaram pela vida dizendo: por que eu nasci? Que vida dura é essa? Cadê Deus? Ou você vai terminar como aqueles que no meio dessa caminhada tiveram um encontro com Jesus, entregaram sua vida a Ele, lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, receberam vestes brancas e agora cantam e celebram. De que lado você está? Você quer saber como é que você se torna parte desse grupo, dessa multidão inumerável que canta diante do trono? Quer saber como é que você faz parte disso? Leia os versos 10, 11 e 12 de Apocalipse 7. E gritavam com um grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono. A salvação vem do Cordeiro. Você quer fazer parte dessa multidão? Reconheça que a salvação vem do Senhor Jesus Cristo. Deus está nos mostrando a multidão de seus filhos, de seus escolhidos, de seus amados. E aí você se pergunta, como é que eu sei se eu sou desses que Deus escolheu? É simples. Os que Deus escolheu num momento ou outro da vida deles param e dizem: é isso que eu quero Jesus.
Porque todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e todos os que vêm a Cristo vêm, porque o Pai os leva. Então, se hoje você, ouvindo tudo isso, sente esse impulso, esse desejo de receber Jesus, isso é um indício, isso é fortíssimo, é Deus dizendo: creia, você é meu. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: amém, louvor e glória e sabedoria e gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Olhe para essa multidão no Apocalipse, e para você se ver lá, você tem que fazer isso, dizer aqui e agora, no seu coração: Senhor, feche seus olhos e diga, se é o seu caso, diga agora, diga assim: Senhor, a salvação vem do Senhor que está sentado no trono e do Cordeiro. Ó Deus, eu tenho passado por essa turbulência, ó Deus, nesse mundo não há esperança, esse mundo é só aflições, eu quero vencer esse mundo, eu não quero a segunda morte, eu não quero a morte eterna, eu não quero ser daquela multidão do Apocalipse 6 que grita em desespero, eu quero ser desses que em alegria cantam louvores. Se essa é a sua oração, se esse é o seu desejo, eu quero orar por você. Fique em pé onde você estiver. Agora, feche seus olhos, ora, a igreja está orando por você. Deus te trouxe aqui para ver a imagem dessas multidões do Apocalipse, para te dizer que você pode estar lá sim, se hoje à noite você dizer: a salvação vem de Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. Alguém assim? Fique em pé, deixa eu orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e eu te bendigo por esta tão maravilhosa palavra, que revela para nós que o Senhor é o Cordeiro Pastor que leva o seu povo às águas da vida, enxuga deles toda lágrima, coloca neles um novo cântico, vestes brancas, palmeiras de louvor e de alegria e de celebração. Ó Deus, como é bom saber que com ânimo, com perseverança, com fé e esperança em Cristo Jesus, como é bom saber que nós venceremos esse mundo, nós venceremos esse mundo. Renova em nós essa certeza hoje, aqui e agora, no nome precioso de Jesus. Amém.